Eu já estava devendo isso à opinião pública, que vários colegas de profissão e de trabalho estavam me cobrando o porquê eu não divulgava a minha história, eu não contava a minha história, como tudo começou. Não é uma história pequena, é uma história longa de 50 anos. 50 anos que eu tenho 20 anos como jogador e 30 anos como técnico. E as coisas começaram como todo brasileiro, com muita dificuldade. Meu pai era bombeiro e minha mãe era do lar. Minha mãe fazia as festas para o meu aniversário. Ela fazia. Meu pai, às vezes, não tinha dinheiro. Eu falava, João, não tem dinheiro não, você vai ter, João, eu vou festejar o aniversário dele. E fazia empada, pastel, olho da sogra, bolo, era tudo ela fazia. Minha mãe, eu aprendi a sair com ela me dá a mão, eu ia para a escola pública para ela me matricular. E a gente entrava em fila, mas ela estava lá. Ela estava lá. Eu sou suburbano. Eu vim de Nova Iguaçu, de Olinda, e vim descendo, parei em Olaria. Morei em morro, cara. Morei no Morro de São Carlos. Não tenho vergonha de falar nisso. Morei ali na Barreira do Vasco. Morei ali. Isso aconteceu em 1948, foi o ano que eu nasci. Eu acho que idade é como a gente está, não que a gente é. E cheguei em Olaria, na Rua Bariri, eu morava em frente ao Campo da Olaria. E atrás do Campo da Olaria, que Olaria não deixava treinar no campo, naquela época ainda. Só depois que aí é outra história. Tinha um local chamado Boiada de Olaria, onde passava o trem, ia lá no Matadouro e voltava. E tinha uns campos de futebol. Meu pai não gostava que eu ia lá, porque era muito deserto. Mas toda tarde a gente ia batendo, fazer o grupo, a gente chegava com o grupo e voltava com o grupo. Não tinha nada de ficar lá sozinho. A gente jogava a nossa pelada. Eu, como todo e qualquer moleque, comecei a tomar gosto pelas coisas e achei que eu jogava, que eu já tinha técnica suficiente para jogar futebol. E começou nos anos 60, o Olaria fez uma peneira que era descalço. Porra, escorregava, grama descalço escorrega pra caramba. E eu achava que eu era meia ponta de lança, olha só, meia ponta de lança. Aquele cara que encostava no centroavante. Mas eu era muito alto, eu comecei a crescer muito e era muito magro. E era lento, essa que é a verdade. E eu passei na peneira, coisa e tal, daqui, dali, coisa e tal, mas daí chegou um e falei assim, porra, aqui não tá dando, vou passar pro meio de campo. Aí passei pro meio de campo. Do meio de campo, me trouxeram mais para trás, para a lateral direita, mas eu não tinha força suficiente para atacar e defender. Como último, me passaram para zagueiro, eu já estava muito pé da minha vida, e eu sentava o cacete. Como eu era grandão e subia bem na cabeça, me deixaram ali. E eu fiquei ali. Só que anos depois, os jogadores, nós que estávamos no infanto, começamos a se calçar, botar chuteira. Porra, chuteira naquela época, ela era dura pra caramba, meu irmão. E as travas dela eram de couro e pregava com 3 preguinhos. O cara batia o sapateiro e pregava. Mas só que, por dentro, tinha uma palmilha, mas aquela palmilha furava. Porra, o preguinho pegava no teu pé, rapaz, tu tinha sempre muita ferida no pé. E aí nós começamos a desenvolver, fazer um time. Chegou 2 pessoas. Uma que eu nunca esqueci, quem nos conhece não esquece, chamada Arlindo. Era um escuro, forte, tinha um olho para jogador aberto. E o outro era o que a gente chamava de Paulo Boi, que morava na Penha. E o Arlindo andava por essas peladas todas e começou a selecionar jogadores. E aí nós fizemos uma equipe do Olaria, que pegaram o Dé, em Belfor Roxo, o Miguel, não sei aonde que veio, o Alfinete veio da Vila, não sei das quantas. E o nosso time foi desenvolvendo, veio o Campeonato Carioca, e nós fizemos uma campanha espetacular, fomos vice ou terceiro colocado. Com isso surgiu a atenção de outros clubes, do Botafogo, do Fluminense, do Bangu, do Vasco.
Nós chegamos até uma vez no Fluminense. O Fluminense queria nós 4. Mas só que o Olaria soube, alguém que aguentou. Contou alguém que aguentou. O Olaria cortou relações com o Fluminense. Se ficar com meus jogadores, eu corto as relações, eles são presos aqui, não presos aqui. Eu fui até uma vez treinar em Bangu. O Arlindo soube. O Arlindo, você não vai jogar mais em lugar nenhum, que eu não solto a tua inscrição. Não sei. A gente era ameaçado para a gente ficar no Olaria. E ficamos até que, um belo dia, o meu pai era sócio proprietário do Olaria, e o presidente que estava sendo eleito, ele ia votar no presidente, só que o meu pai falou, olha, eu vou votar em você, mas tem uma coisa, quando você se eleger presidente, você libera o meu filho, que ele não quer mais ficar aqui, porque todo mundo ganhava uma ajuda de custo, que era pouquinho, mas era uma ajuda de custo, e eu me senti humilhado por isso. Aí ele falou, não, mas ele mora em frente do presidente de ajuda de custo, eu quero saber se ele mora em frente, pô, eu queria ajuda de custo. E eu fui para o Vasco, o Dé foi para o Bangu, e o Miguel e o Alfinete ficaram lá em Olaria. Essa foi onde começou a história. O Dé começou a aparecer no Bangu à beça, eu comecei a aparecer no Vasco. Vasco difícil. Difícil, depois eu falo por quê. E os dois ficaram em Olaria. Depois, eu me arrependi. Por quê? Porque no Vasco eu disputei os juniores, e depois para ir para o time em cima era muito difícil. Por que era muito difícil? Porque a dupla de zaga, pô, naquela época, os clubes de futebol tinham 50 jogadores. E a dupla de zaga principal do Vasco era Brito e Fontana. Como é que eu vou jogar tendo Brito e Fontana? E tinham 5 na minha frente, eu não jogava, eu era banco. Até para treinar não dava, eu ficava sentado, pô. Só um dia depois do jogo, quando ele estava fazendo os times, jogavam contra o outro, tem que colocar. E as coisas começaram a evoluir dali. Peões. Veio o Miguel, veio o Dé e veio o Alfinete, e nós fizemos um time em 74, fomos campeões brasileiros, com esse grupo. Mas em 75, houve um troca-troca. O Vasco com o Fluminense. Porra, aí veio mais zagueiro. Falei, porra, agora que eu não vou jogar mesmo, porra. Eu vou ter que sair fora. Me apareceu o América do Rio. O América do Rio. Eu fui para o América do Rio, eu joguei 3 meses no América do Rio. Com isso apareceu o América do Rio Grande do Norte, querendo que eu fosse para lá. E eu fui. Eu fiquei 3 anos e meio, quase 4 anos no América do Rio Grande do Norte. Parei de jogar com 28, 29, 30 anos, mais ou menos. Não, eu parei porque eu me casei e minha menina, Tatiana, era potiguar, e eu já achava que financeiramente o futebol já não era lucrativo.